Todos que curtem a Rede Relâmpago, seus programas sensacionais, sempre com especialistas maravilhosos. Aliás, meu grande abraço, meu grande beijo, minha grande gratidão a todos os 11 especialistas que participam da Rede Relâmpago, sempre com os programas maravilhosos que temos por aqui. Bom, hoje é dia de notícias. Hoje nós vamos passar a limpo tudo o que aconteceu mais importante no Brasil e no mundo, com primeira página, esse telejornalismo do Instagram da Rede Relâmpago. Fique ligado porque você vai estar muito bem informado com todas as notícias mais importantes. Bom, eu quero te contar uma novidade também. Espera aí rapidinho, deixa eu colocar aqui o nome do programa, pronto, muito bem, e fixar. Eu quero te convidar, você que está aí em casa assistindo a Rede Relâmpago, a se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Pois é, todas as lives que nós fazemos aqui no Instagram ficam lá no YouTube depois. O YouTube participa como se fosse uma biblioteca de lives. Isso mesmo. Tem as minhas lives, né, aqui comigo, primeira página, tem o Relâmpago Entrevista, no qual nós entrevistamos vários profissionais de várias áreas, sempre muito talentosos, para a gente saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal e profissional deles. E também os programas com os especialistas, Relâmpago nos esportes, saúde, etc. e muito mais. Então convido você a se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube e espalhar também esse grande trabalho que nós fazemos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025, uma sexta-feira, sextou. Muito obrigado pela sua participação. Vamos às notícias mais importantes. Primeira notícia da política, né? Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuíram nessa sexta-feira a queda da popularidade do governo ao que chamaram de tempestade perfeita, envolvendo o aumento do preço dos alimentos, a crise recente no PIX e ao aumento do dólar. Mesmo assim, dizem acreditar que as próximas pesquisas deverão indicar melhora. A pesquisa da Datafolha, divulgada nessa sexta, mostrou que o número de eleitores que consideram o presidente Lula como ótimo ou bom caiu de 35% em dezembro para 24%. E os que consideram ruim ou péssimo aumentou de 34% em dezembro para 41%. Além disso, em janeiro, a pesquisa Quest, divulgada, mostrou que a aprovação do governo Lula caiu de 52% em dezembro para 47%, enquanto a reprovação aumentou de 47% para 49%. Abre aspas, senhor senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. Ele diz o seguinte: nós tivemos uma tempestade perfeita. Teve um aumento no preço dos alimentos por causa do aumento do dólar, a crise sem precedentes do PIX, mas já estamos saindo. O prognóstico é melhor que o diagnóstico. Com as medidas que o governo vai anunciar, vamos melhorar. O pior momento já passou. Temos um prognóstico melhor daqui para frente, afirmou o líder do Congresso, Randolfo Rodrigues. Na mesma linha de Randolph, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse em uma rede social que a pesquisa divulgada nessa sexta é o reflexo dos 2 meses mais difíceis para esse governo. Segundo ela, abre aspas, tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos sobre a taxação do PIX. Fecha aspas. Líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse avaliar que o presidente Lula está virando o jogo, acrescentando que a pesquisa reflete uma situação anterior. Em 2025, segundo ele, vamos para as entregas e chegaremos firmes em 2026. Ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, o presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que a pesquisa reflete a princípio da ação e reação, numa referência a uma das teorias desenvolvidas pelo físico Isaac Newton. Abre aspas, quem passou os 2 últimos anos agindo contra os outros, colhe contrariedade. O Lula mais amargo dos 3 é o mais rejeitado de todos os Lulas. Ação e reação, fecha aspas, publicou o parlamentar. Para o deputado Felipe Barros, do PL de Roraima,
do Paraná, desculpem, ele diz que nem os próprios eleitores estão mais suportando o presidente. E com razão, o seu governo já entrou para a história como um desastre sem precedentes. Bom, diante do cenário de queda de popularidade, o governo do presidente Lula tem adotado algumas estratégias ao longo das últimas semanas. Lula, por exemplo, retomou a agenda de viagens pelo país. Nas últimas semanas, esteve no Rio de Janeiro, Bahia, Amapá e Pará. Também tem viagens previstas para São Paulo e novamente Rio nos próximos dias. Voltou a conceder entrevistas a rádios locais, por exemplo, os estados de Minas, Rio e Pará. Além disso, o governo aposta em alguns anúncios de medidas para a população, entre as quais o envio do projeto que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, envio da proposta que prevê crédito consignado para funcionários do setor privado, envio do projeto do pagamento integral do botijão por meio do gás para todos e inclusão de mais remédios 100% gratuitos no Farmácia Popular. Vamos agora a mais notícias. Nós estamos aqui com o Primeira Página, o seu programa de jornalismo da Rede Relâmpago, trazendo aqui as notícias mais importantes do Brasil e no mundo. O que aconteceu, você sabe tudo por aqui. Bom, segundo o especialista do Alibi, ele diz o seguinte: a pesquisa da Datafolha ela mostrou que o presidente Lula teve 24% de eleitores aprovaram o governo do presidente e 41% reprovam. Então, a quantidade de reprovação é muito maior do que a de aprovação. Segundo o Datafolha, ainda é o pior nível de aprovação em todos os 3 mandatos e a reprovação também é recorde. Analisando a pesquisa mais recente com as anteriores do mandato mais recente do Lula, é possível observar a estabilidade no início da gestão e a mudança de cenário a partir do final do ano passado, com a inflação alta e as crises envolvendo a portaria da Receita sobre o PIX. Além da economia, há outros fatores que podem explicar a queda na aprovação do governo Lula, que enfrenta um contexto complexo no momento. Vamos ver abaixo quais os dados que estão colocando o presidente Lula com uma reprovação muito grande, segundo os especialistas. Quanto à economia, a crise do PIX, que gerou uma onda de fake news sobre a fiscalização por meio de transferência, extremamente popular, pode ser apontada como um dos principais fatores, aliada a outra questão econômica, que é a explosão nos preços dos alimentos. O outro ponto é o contexto internacional, segundo os especialistas. A esquerda está fragilizada globalmente, enquanto a direita está fortalecida. A vitória de Trump é um exemplo. Número 3. A oposição eficaz. A oposição tem sido mais eficaz aqui no Brasil em criticar e fragilizar o governo em diversas frentes. Pode ser também um dos motivos. Número 4. Erros do governo. Quando o governo comete erros, a oposição amplifica esses problemas, algo que não acontecia tanto nos governos anteriores. Número 5. Cansaço com o governo. Há uma sensação de que o governo é antigo e não traz novas pautas, o que gera um desejo de mudança. Número 6. A dificuldade de comunicação com os jovens. O governo tem dificuldade de se comunicar entre os jovens, que estão mais inclinados a discursos de empreendedorismo e Estado menor. Número 7. Valores conservadores. O crescimento de valores mais conservadores na população, o governo não consegue alcançá-los. Isso pode também ser um dos motivos. Número 8. Esquizofrenia política. O governo foi eleito com uma aliança de centro, mas enfrenta pressões para implementar pautas de esquerda, causando uma espécie de esquizofrenia política. Essa é a análise dos especialistas que estão agora no g1.globo.com. Falando dos Estados Unidos agora, a campanha do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e seu conselheiro Elon Musk para reduzir radicalmente a burocracia dos Estados Unidos se intensificou nesta sexta-feira. Milhares de trabalhadores responsáveis por tarefas que vão desde segurança do arsenal nuclear do país
até o atendimento a veteranos militares foram demitidos. Em uma semana, segundo estimativas da imprensa americana, quase 10 mil servidores foram desligados. Apenas no Departamento de Energia, entre 1.200 e 2.000 funcionários foram demitidos, incluindo centenas do escritório que supervisiona o estoque nuclear, conforme disseram fontes ligadas à Reuters, agência de notícias. Outros 2.300 funcionários foram cortados do Departamento do Interior, que administra terras públicas, incluindo mais de 60 parques nacionais, além dos programas de concessão de óleo e gás, segundo fontes. Já a Agência de Proteção Ambiental demitiu 388 servidores. O número desconhecido de funcionários do Departamento de Agricultura também foi desligado. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, perderão quase 1.300 trabalhadores em breve. Cerca de um décimo de sua equipe, informou a Associated Press. Também há expectativa de reduções de trabalhadores nas embaixadas americanas. As demissões se somam a cortes já realizados em departamentos como assuntos de veteranos, educação e administração de pequenas empresas. Funcionários do escritório de gestão pessoal, que supervisiona contratações federais, se reuniram com agências na quinta-feira, dia 13, e recomendaram a demissão de funcionários em período probatório, segundo uma fonte. Cerca de 280 mil dos 2 milhões de funcionários civis do governo federal foram contratados nos últimos anos. A maioria ainda está em período probatório, que facilita as demissões, segundo dados do governo. Fontes ainda afirmam que os cortes no escritório de proteção financeira ao consumidor indicam um alvo mais amplo, além de funcionários em período probatório, com trabalhadores em contratos de prazo fixo também sendo dispensados. Notícias do dia aqui no Primeira Página, você fica bem informado. No dia em que casais nos Estados Unidos e outros países celebram o Dia dos Namorados, hoje por lá é Dia dos Namorados, a Casa Branca utilizou em suas redes sociais versos associados ao amor pueril e sincero para ameaçarem imigrantes da expulsão. A publicação feita em redes como os X, o X, popularmente chamado aqui, o antigo Twitter, e o Instagram, traz um fundo rosa com os versos: rosas são vermelhas, violetas são azuis. Você chega aqui ilegalmente e nós vamos deportar vocês. A menção das flores é comum em poemas amorosos nos Estados Unidos, em especial no dia de São Valentim, quando é celebrado o Dia dos Namorados em boa parte do mundo. Mas a mensagem da Casa Branca não trazia qualquer sentimento de afeto. Além dos versos, havia imagens do presidente Donald Trump e do seu czar de imigração, Tom Homan, todos com semblantes severos. A promessa de realizar a maior deportação de imigrantes em situação irregular da história foi crucial para levar Trump novamente à Casa Branca, e as operações frequentes estão levando pânico aos estrangeiros que vivem no país, mesmo entre aqueles que estão em situação regular. Além dos voos de deportação rumo aos seus países de origem, alguns dos capturados foram enviados para uma prisão em base de Guantánamo, em Cuba, que abrigou centenas de acusados de terrorismo. Além da ameaça, Trump não enviou mensagem no Dia dos Namorados para a primeira-dama, Melania. Seus antecessores, Joe Biden e Barack Obama, por sua vez, fizeram publicações apaixonadas às suas mulheres, Joe Biden e Michelle Obama. Notícias do Brasil e do mundo. Eu agradeço aqui a presença de Mob Pacheco, de Eu Alan, da Laura Félix e do Davi Sanco, que estão por aqui. Muito obrigado. Bom, essa madrugada muitos acabaram acordando assustados com o alerta que foi publicado nos celulares que possuem o Android, usuários de Android pelo Google, o alerta de terremoto que foi enviado durante essa madrugada. A mensagem foi enviada por um ataque hacker e deixou pessoas assustadas. E rapidamente foi desmentida pela Defesa Civil de São Paulo.
Wesley Davi disse ao site Terra, abre aspas, fiquei um pouco eufórico e assustado, achando que poderia realmente acontecer, inclusive pensando no que eu faria se realmente acontecesse, já que moro em apartamento. Fecha aspas. Apesar do susto, a situação virou diversão para alguns usuários do Twitter. Wesley foi um deles. Na publicação ele ironiza que não iria passar por isso estudando. Ele diz o seguinte: eu tinha acabado de ligar o meu notebook, meu tablet para dar início aos meus estudos quando recebi a notificação. Estou desligando tudo novamente, pois me recuso a morrer estudando. Bom, gente, a gente brinca com isso e tem vários memes mesmo que eu estou vendo aqui na notícia do site terra.com.br. Porém, é muito ruim a gente conviver com a internet nesse modo, né? Ainda tem ataque hacker que publica notícias falsas e uma notícia muito perigosa, né? Como essa que diz que um terremoto pode acontecer a qualquer momento. O alerta foi na madrugada, olha isso, que coisa, muita gente deve ter morrido de susto, mas graças a Deus não é verdade. O Ministério Público de São Paulo autorizou o pagamento de uma verba indenizatória a cerca de 1,9 mil promotores e procuradores de justiça no Estado, referente ao período entre 13 de janeiro de 2015 e 31 de novembro de 2024. O valor se refere a uma compensação por assunção de acervo processual, excesso de trabalho, seguido de recomendação publicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2022. Os valores fazem com que os salários dos promotores excedam o teto constitucional de R$ 46 mil, baseado nos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, os valores pagos aparecem como verba indenizatória, não como salário em si, e ficam isentos de imposto. Dessa forma, diversos promotores devem receber nos próximos meses mais de R$ 100 mil, por exemplo. Em alguns casos, a verba total pode ultrapassar R$ 1 milhão. Tem direito a essa compensação os membros que apresentem excesso de trabalho. Na prática, os promotores que se enquadram nessa condição devem tirar 10 dias de licença compensatória por mês trabalhado em sobrecarga, mas acabam alegando impossibilidade de deixar a promotoria e optam pela compensação em dinheiro. Um servidor do Ministério Público, que preferiu não se identificar, informou ao site G1, no entanto, que a meta comum de trabalho é relativamente simples e fácil de ser atingida para promotores e procuradores. A decisão sobre o pagamento da compensação foi comunicada no dia 3 de fevereiro por meio de ofício assinado por Paulo Sério de Oliveira e Costa, atual Procurador-Geral de Justiça. O documento ao qual o G1 teve acesso também informa que o órgão realizará um cálculo complementar para averiguar novas verbas compensatórias relativas ao período compreendido entre 1º de setembro de 2023 e 30 de novembro de 2024, que foi a época de vigência da licença compensatória sob regras diferentes. O Sindicato de Servidores do Ministério Público de São Paulo contesta o pagamento dos valores retroativos e aponta uma defasagem salarial de 30% referente à falta de adequação salarial desde 2015. Enquanto não há verba para os servidores, os membros, apenas promotores e procuradores, receberão o pagamento em pecúnia de 10 dias de auxílio acervo, que dá cerca de R$ 12 mil para cada, postou o sindicato em comunicado. Homem é preso com 21 armas em apartamento no Recreio. 4 fuzis estavam escondidos no forro de gesso. O homem foi preso com 21 armas dentro de um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, nesta sexta-feira. 4 fuzis estavam escondidos no forro de gesso. Marcos Paulo Lopes de Lima foi preso por agentes da delegacia especializada em armas, munições e explosivos. Além dos fuzis, a polícia encontrou uma escopeta, uma submetralhadora, 6 revólveres, 9 pistolas, além de mais de 1.000 munições. De acordo com a Polícia Civil, o investigado já havia sido preso em 2019 no âmbito de uma investigação sobre um triplo homicídio ocorrido em dezembro de 2018 em Petrópolis. Na época surgiram indícios de que ele fornecia armamento para um grupo de extermínio na região serrana do Rio de Janeiro.
além de atuar como armeiro para os criminosos. Marcos já teve registro como colecionador de armas, CAC, mas perdeu o direito depois que o setor de inteligência notou que o volume de compras era muito alto. Outro ponto que chamou a atenção foi a expressiva movimentação financeira do investigado na compra de munições. Nos últimos 2 anos, ele desembolsou R$ 288 mil na aquisição de projéteis, um valor incompatível com a prática esportiva regular, segundo a polícia. Entre 2021 e 2024 foram adquiridas 46.834 munições, incluindo muitas de calibres restritos. Além disso, em 2019, um kit de recarga de munição de explosivos de fabricação caseira foi encontrado em uma residência de seus familiares, reforçando os indícios de atividades ilícitas. Também nessa sexta, 3 homens foram presos pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, pelo desarme na localidade conhecida como Dois Irmãos, em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. A Justiça autorizou o ex-policial penal Jorge Guaranho a cumprir pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica a partir desta sexta-feira, um dia após ser condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Curitiba, por 2 anos e meio após a morte de Arruda, que foi baleado em 9 de julho de 22 por Guaranho, enquanto comemorava os 50 anos com uma festa temática ao presidente Lula, PT. Guaranho foi condenado por homicídio com 2 qualificadoras, motivo fútil e perigo comum. A sentença, anunciada na quinta-feira 13, determinava que a pena deveria ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ele, até que então cumpriria prisão domiciliar, foi levado ao Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No entanto, a defesa impetrou um habeas corpus solicitando a prisão domiciliar por conta do estado de saúde em que ele se encontra. No tiroteio que resultou a morte de Marcelo Arruda, Guaranho também foi baleado e, após estar caído no chão, foi agredido por convidados da festa, que deixou sequelas. Segundo a defesa, Guaranho enfrenta uma série de limitações decorrentes desse espancamento, incluindo comprometimentos neurológicos e dificuldades motoras, que tornam inviável a sua alocação em um ambiente carcerário comum, sem estrutura para o tratamento adequado. Na decisão que autoriza a prisão domiciliar, o desembargador Gamaliel Semi Scaff afirmou que não se pode desprezar a precária condição da saúde do paciente, se referindo a Guaranho. Conforme a decisão, Guaranho deverá cumprir prisão domiciliar na comarca de Curitiba e só poderá se deslocar para fazer tratamento médico previamente comunicado à central de monitoramento. A decisão liminar, o mérito do pedido de prisão domiciliar, ainda é julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Além disso, deverá comparecer periodicamente em juízo, não poderá sair da comarca, não poderá manter contato com qualquer pessoa ou testemunha relacionada à ação penal. O Ministério Público afirmou que analisará a decisão para avaliar as medidas cabíveis. Roberto Dantas, muito obrigado pela presença. Salete Campari, meu beijo. Jaqueline Braga também está por aqui. Muito obrigado pela presença. Essa é a primeira página jornalismo exclusivo da Rede Relâmpago, contando aqui tudo o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira uma nota técnica autorizando estados e Distrito Federal a ampliarem o público-alvo da vacina contra a dengue, de acordo com a data de validade das doses de seus estoques. As doses com prazo de validade de 2 meses poderão ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para pessoas de 6 a 16 anos, e para vacinas com validade de até 1 mês estarão disponíveis para pessoas entre 4 e 59 anos. Atualmente, a vacina da dengue está disponível no SUS para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Ela está disponível na rede pública em 521 municípios que registram a maior incidência da doença. A nova técnica também determina que os estados e o Distrito Federal façam remanejamento de doses para novos municípios de maneira temporária, de modo a não desperdiçar doses
com data de validade próxima. O cineasta Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira no Rio de Janeiro aos 84 anos. A TV Globo apurou que Cacá ia se submeter a uma cirurgia, mas segundo a clínica São Vicente, ele teve complicações cardiocirculatórias na madrugada. O velório foi marcado para este sábado, das 12 às 16 horas, na Academia Brasileira de Letras, da qual Cacá era imortal. O corpo do diretor será cremado no Caju na sequência. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1940, se mudou para o Rio de Janeiro aos 6 anos de idade. Na capital fluminense, passou a infância e adolescência no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Leon Risman, Paulo César Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas. Ao longo da carreira do cineasta, Diegues fez mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre os mais premiados estão Chica da Silva, de 1976, Bye Bye Brasil, de 1980, Veja Essa Canção, de 1994, Tieta do Agreste, de 1995 e Deus é Brasileiro, de 2003. Também são filmes dele: Ganga Zumba, de 1964, Os Herdeiros, de 1969, Joana Francesa, de 1973, Chuvas de Verão, de 1978, Quilombo, de 1984, Um Trem para as Estrelas, de 1987, Orfeu, de 1999, O Maior Amor do Mundo, de 2005 e O Grande Circo Místico, de 2018, inspirado na obra do poeta Jorge Lima. Cacá foi homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em 2012 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ainda também foi homenageado pela Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo em 2016. A agremiação desfilava então na Série A do Carnaval e o enredo era Cacá Diegues, Retratos de um Brasil em Cena. Notícias do esporte. Bom, hoje a gente tem aqui algumas notícias de contratações, viu? Botafogo do Rio encaminhou nessa sexta-feira a contratação do meio atacante Santiago Rodrigues, que pertence ao New York City, da MLS. Aos 25 anos, o meio-campista é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar um contrato de 4 anos com o Alvinegro, ou seja, até o final de 2028. Os valores do negócio giram em torno de 17 milhões de dólares. Então, Santiago Rodrigues está aí contratado pelo Botafogo. O meia tem preferência de atuar pela faixa esquerda do campo. Santiago atuou nas últimas 4 temporadas. Em 2024, o uruguaio atuou em 40 partidas no New York City, com 16 gols e 6 assistências. Bons números, né, para o Santiago. Já o Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Bruno Fux. O contrato é de empréstimo até o fim de uma temporada, fim da temporada, e uma troca envolvendo Caio Paulista, que se transfere para o Atlético Mineiro. O Verdão tem a opção de compra estipulada ao fim do prazo. Bruno Fux chegou por empréstimo ao Atlético Mineiro em 2023, depois de 2 temporadas e meia na Rússia. Em seu primeiro ano fez 23 jogos e já em 2024 foi muito utilizado ao entrar em campo por 45 oportunidades. No final do ano passado, Fux renovou com o Atlético Mineiro até o fim de 28. O defensor atingiu a cláusula de jogos para o Galo ser obrigado a adquirir os direitos econômicos do atleta junto ao CSKA da Rússia. Nessa temporada, o defensor de 25 anos perdeu espaço na zaga e se tornou terceira opção da opção do técnico Cuca. Ele não entrou em nenhuma partida nesse ano ainda. Bom, aqui você fica muito bem informado, a primeira página com Vitor Corso. Uma excelente noite para você nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Fica novamente o convite para que você se inscreva no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá todas as lives, todos os nossos programas com especialistas sensacionais e entrevistas maravilhosas. Notícia de economia: o dólar hoje fechou em R$ 5,70. O dólar fechou em 5,70. Notícias do clima: hoje, nesse momento, no Rio de Janeiro, 25 graus de
25 graus já no Rio de Janeiro, sim, isso aí. Amanhã nós temos a máxima de 31, a mínima de 24. No domingo, máxima de 33 graus e mínima de 26. Na segunda-feira, a temperatura aumenta mais. A máxima é de 25 e a mínima é de 26 graus. Na terça desce para 34, na quarta desce para 32, na quinta volta a subir para 33 de máxima e na sexta-feira que vem a previsão é de 32 graus de máxima. Obrigado pela presença de todos, um forte abraço, um forte beijo, muito carinho para todo mundo que curtiu aqui o nosso Primeira Página. As grandes notícias, as maiores notícias do Brasil e do mundo estão aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e até a próxima.